Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de síndrome de Down e os nossos convidados são Fernanda Honorato, que é repórter e é também atleta, você nada, né? Demais. E ela está no programa especial, que está numa nova temporada aqui na TV Brasil. Prazer em tê-la aqui. Eu que te agradeço pela oportunidade e pelo carinho, porque é a primeira vez que eu venho aqui no Sem Censura. Ah, muito bom isso, gostei. É porque eu gosto, eu curto muito, adoro ver, adoro rever. Ah, que bom, Fernanda, gostei dessa. Nós estamos com Cláudia Werneck, que é jornalista, que é escritora. Ela criou a ONG Escola de Gente em 2002. 2002. Mas ela está nessa brincadeira desde 91, 92, né? E essa ONG Escola de Gente é voltada para garantir a inclusão social de todos, não é isso? Estamos com o Ricardo Nogueira Krause. O doutor Ricardo é psiquiatra da infância e da adolescência e ele vai falar conosco sobre a síndrome de Down. Prazer em tê-lo aqui, doutor Ricardo. Prazer é todo meu. E estamos com a Alessandra Almeida Maltaroli, que é pedagoga, e ela escreveu As Aventuras de uma Criança Downadinha. Sim. Inspirada na vida da sua filha, Clarice. Uma delícia esse livro. Isso aí, eu estou adorando estar apresentando e compartilhando essa história, que é uma história tão bonita, tão alegre. Estou muito feliz, obrigada. Parabéns. E nós estamos com Bruno Barros, nosso produtor de web, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Então, Bruno... Olha aí, Vera, que honra fazer parte aqui desse sofá, desse programa que a gente vai quebrar um pouco do tabu, né? E aí, você que está em casa, vem participar também. Hashtag você já sabe, é sem censura, sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para os nossos convidados. É facinho, facinho, Vera. Maravilha. Deixa eu perguntar para você uma coisa, Fernanda. Eu estava vendo uma chamada do programa especial agora que estava passando e tem uma moça que não tem braço, que não tem mão. Sim. Você sabe quem é? Bom, eu tive a oportunidade de conhecer no mesmo dia, só que eu esqueci o nome dela. Ah, tudo bem, depois eu pergunto. Sabe por quê? Porque ela é minha vizinha. Ah, que legal. E ela anda todo dia de manhã. Que bom. E eu encontro com ela. Aí eu digo, caramba, a moça que eu encontro todo dia de manhã. Porque, aquele negócio, não tem como não ver uma pessoa sem duas mãos andando para fazer exercício. É, depende da coragem dela, da determinação, da força de vontade dela, né? E exercício todo mundo precisa fazer, né? E eu recomendo a todos. Você faz natação desde que você é pequena? Eu, na verdade, eu sou atleta pela Sociedade de Síndrome de Down. Eu só não estou mais competindo porque eu tive que dar uma parada, porque eu tenho que andar um andamento no meu programa especial. Por isso que eu dei uma por pausa. trabalho que nem todo mundo, né? É. Deixa eu só pedir para a Emília. Emília vai passar um VT, né, Emília, do programa especial. Passa aí para a gente ver um pedacinho. Olá, eu sou Juliana Oliveira, apresentadora do programa especial e cadeirante. Olá, gente, sou Fernanda Honorato, repórter do programa especial e tem a síndrome de Down. A nova temporada do programa está cheia de coisas bacanas. Não percam! Confira o que vem por aí. Tem muita coisa boa na nova temporada do programa especial. O programa vai ao ar aos sábados, ao meio-dia, e é apresentado por Juliana Oliveira, publicitária e cadeirante, e conta com a participação de Fernanda Honorato, a primeira repórter com síndrome de Down do Brasil. O programa trata da inclusão social das pessoas com deficiência em todos os setores da sociedade, mostrando uma grande diversidade de personagens, dicas, entrevistas e reportagens. Um dos destaques da nova temporada é a ênfase nos esportes paralímpicos. Um dos episódios é todo dedicado ao vôlei sentado. O bicampeão olímpico Giovanni Gávio dá uma de repórter para o programa especial e entrevista Mauro Vilarinho, campeão para-pan-americano. Vamos chamar o pessoal aí para participar do vôlei sentado.
Muito bom. Você foi para as Paralimpíadas, mas não foi como atleta, você foi como repórter. Eu fui como pessoal da imprensa, com minha equipe do programa especial. Inclusive, esse programa especial, ele é totalmente voltado de inclusão social de pessoas com deficiência. E tem uma série que eu fiz de protagonismo das pessoas com a síndrome de Down. Ah, legal. Então, vindo à tona para arrebentar. Já foi ao ar esse programa? Não, vai ao ar nesse sábado agora. Ah, maravilha. Ô, Fernanda, eu ia te perguntar, porque eu estava lendo a seu respeito, e aí estava dizendo assim, você tem uma reportagem que diz assim, eu era gordinha e sedentária. E agora você não está nada nem gordinha, nem é sedentária pelo visto. Não. Você mudou a tua alimentação, tua forma de vida, tudo isso? Eu, na verdade, eu fechei a boca, só manter o corpo afiado e treinar muito. E mais lá. E aí você está conseguindo? Tô. Eu li, Dr. Krause, que as pessoas com síndrome de Down, elas têm hipotonia, ou seja, elas têm a tendência a ter uma musculatura mais difícil de trabalhar, mais fraca, é isso? A hipotonia? Elas nascem com essa hipotonia. Só que esse é um dos grandes segredos, é você trabalhar desde cedo a estimulação essencial. O trabalho com as pessoas que têm síndrome de Down é de uma estimulação essencial bem precoce. Quer dizer que quando a Fernanda faz exercício, ela está fazendo mais esforço do que eu quando faço exercício para poder... Num certo sentido, mas ela foi preparada para isso desde cedo. Né? O trabalho é exatamente esse, é você estimular ela. Mais esforço, menos esforço é uma coisa muito relativa, uma questão muito individual. Eu li que a sua mãe, por isso que eu perguntei o nome dela, a Carminha. Parece que a Carminha, quando descobriu que você estava com síndrome de Down, chorou. E aí depois ela disse, parar com isso, vamos exercitar logo essa menina. Então parece aí, que você com 20 dias de nascida já estava na fisioterapia. Isso fez muita diferença. E isso é fundamental. E nesse meio tempo, a minha mãe já partiu já para me estimular, eu fui estimulada, eu fui incluída na sociedade. Então, agora eu estou reconhecendo o mercado de trabalho também, que é muito importante. É impressionante isso, porque eu estava lendo, inclusive, uma reportagem diz assim, pessoal com síndrome de Down, é uma lista de coisas que aparentemente são o mínimo que a gente tem que fazer da vida, né? Eles, quer ver? Eu preciso encontrar, porque é assim, eles podem estudar, se casar, trabalhar, ir para as universidades, ter filhos, quer dizer, nada diferente do que você e eu temos que fazer. E ser felizes, inclusive, né? Não, ser feliz é o básico de todo mundo, né? Ou seja, esses papéis sociais que são múltiplos, a gente pode esperar de uma pessoa com síndrome de Down na boa. Sim. E parece também que o pessoal com síndrome de Down está com uma longevidade de vida muito maior, por conta desse tipo de comportamento. Por conta dos de cuidados, estimulante. da gente saber exatamente o que pode acontecer. Mas a evolução é impressionante. Em 1947, a expectativa era de 12 a 15 anos, chegar a 15 anos. Em 89, chega a 50 anos de expectativa de vida. Hoje está na faixa dos 70 anos e cada vez mais se aproximando. Se aproximando do resto da população. Usual, Cláudia, vamos lá. Conta a história do começo, porque eu gosto do começo da história. Porque todo mundo te pergunta, claro, eu conheço você há muitos anos, na época que você começou a trabalhar com isso. E todo mundo perguntava, por que você trabalha, afinal, com síndrome de Down? Você tem alguém da família, você tem algum filho, não sei o quê? Você dizia, não. E contava a história. Pode contar de novo. Até o meu primeiro livro, que foi o primeiro livro sobre síndrome de Down, escrito no Brasil, em 1992, ele começava assim, antes que você me pergunte, eu respondo, eu não tenho um filho com síndrome de Down. Como jornalista, eu era chefe de reportagem da Pais e Filhos e um dia o meu filho mais velho, que na época tinha 7 anos, chegou em casa e queria que eu fosse visitar o irmãozinho de um amigo dele que havia nascido, um amiguinho da escola. Eu fui visitar e chegando lá, a mãe do Arthur, a Maria Helena, ela sabendo que eu era chefe de reportagem da Pais e Filhos, olhou para mim e me pediu ajuda e falou, quem é esse bebê? Vai andar, vai falar, vai casar, vai estudar... Quem é esse filho? Era a única coisa que a gente tinha naquela época, era uma revista Pais e Filhos, como orientação, né? E mesmo assim, as matérias da Pais e Filhos sobre deficiência, elas eram, como às vezes acontece até hoje, elas eram dias de festa, né? Então faz matéria no dia da síndrome de Down,
assim, não é um tema que você fale, vou ensinar como amamentar um bebê. Então, como é que se amamenta o bebê se eu não tenho braços? Como é que eu amamento o bebê com síndrome de Down? Quer dizer, o tema não circulava. Ele estava localizado em dias de festa. Até hoje é muito assim ainda, não é não? Muito assim, muito assim. Eu acho que essa é uma das críticas, assim, porque a gente, tanto tempo falando as mesmas coisas, às vezes a gente fica cansada de falar ou não quer ser antipática, mas já que você está falando, nós somos as duas jornalistas, podemos falar à vontade que a mídia evoluiu muito pouco nessa percepção de que a deficiência faz parte da vida, pessoas com deficiência têm direito ao planeta, têm direito a um cotidiano, e tem que serem entrevistadas sobre economia, sobre beijo na boca, sobre saúde, como você perguntou para a Fernanda agora. A gente não tem que ficar fazendo um caderno de 4 páginas, colorido, num grande dia, e todo mundo se emocionar e chorar. Isso. Se as lágrimas servissem para garantia de direitos, não teríamos os problemas que nós temos, porque o que as pessoas choram, se emocionam e se arrepiam, e isso é muito mais para a pessoa ficar feliz com a sua capacidade de se emocionar do que para mudar a vida da pessoa com deficiência. Você acha que a sociedade como um todo está mais inclusiva, independente da mídia, porque eu acho que a mídia tem um problema ideológico mais complicado. Independente disso, a sociedade melhorou? As leis melhoraram, as políticas melhoraram, muito melhorou, mas ainda tem alguns pontos que continuam assim, nunca mergulhamos muito nesses pontos, né? Então, eu acho que a sociedade está mais inclusiva, mas eu acho também que as pessoas estão ficando felizes por menos. Então, eu vejo hoje reportagens, às vezes, que as pessoas celebram como grandes feitos, mas que, como a gente já viveu muito, via que há 30 anos tinha a mesma qualidade de matéria, que depois decaiu e hoje voltou. E eu acho que a mídia acaba refletindo um pouco esse pensamento coletivo. Quando a gente teve uma Paralimpíada aqui no Brasil, por exemplo, sem tirar o mérito, nem discutir mais nada, mas tem aquele boom da superação, o que também, para a sociedade, ganha mais valor a pessoa com deficiência, qualquer deficiência, que é um herói, uma heroína, que faz alguma coisa muito bacana, e isso também acaba se transformando numa forma de segregação e exclusão, porque a pessoa com deficiência tem o direito de não querer fazer nada, de não superar nada. Porque senão fica a história da superação, a superação. Calma, gente. Parece que está numa gincana. Calma, a pessoa com deficiência entendeu? só tem Vamos valor, lá, tem um cotidiano básico. Aqui. Então, nesse ponto, a sociedade evoluiu pouco, porque ela aprendeu mais a disfarçar, às vezes por uma superexaltação, o preconceito e as suas dificuldades. Eu queria que hoje, eu acho que é uma pergunta, uma coisa que eu gostaria que vocês todos fizessem, nos ajudar, nós que não lidamos com esse assunto todo dia, a descobrir em nós mesmos onde estão os nossos preconceitos e como tentar trabalhar isso também, entendeu? Porque ninguém faz isso de sacanagem. Não. Você faz isso porque não foi educado para isso, por ignorância frequentemente. Tanto que, Vera, pessoas com deficiência cometem os mesmos erros. O fato de você ter uma deficiência... Sim, como as mulheres são machistas, Sim, não é aquela coisa. exatamente. Como você tem homens gays que são profundamente intolerantes, mulheres lésbicas. Então, assim, nós todos fomos forjados numa sociedade secular e muito antiga. O nosso pensamento de valores, de ética, de diversidade... é um pensamento minimalista, tacanho, dinossáurico. Deixa eu pôr a Alessandra nessa história. Vamos lá. Foi evidentemente, filho é uma revolução, né? Sim. É aquela coisa. Já é uma revolução Sempre. nascer, né? É a coisa. Então, já que você gosta de história, esse começo é interessante, porque foi esse começo que me formou. Eu sempre digo, não foi a faculdade que me formou, não foi a pedagogia que me formou, foi a chegada da Clarice, foi a história com a Clarice. A Clarice, quando nasceu, foi uma surpresa no parto. Eu estou dentro daqueles % que não se identificam, né, na gestação. Foi tudo maravilhoso, parto maravilhoso. E foi um grande susto. E ela me apresentou um mundo real para mim. Porque eu não via esse mundo onde existe a deficiência. Eu não reparava a deficiência nas ruas. Assim, hoje, eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu faço questão de falar isso, porque a maioria das pessoas são assim. Às vezes você não repara, porque eles são invisíveis.
né, muitas vezes estão dentro da sala de aula e estão invisíveis. Então, ela me acordou para esse mundo onde a gente não pode olhar somente a aparência, né? E aí foi uma lição atrás da outra, ela veio me dando um monte de tapa na cara. É por aí. Aí eu identifiquei o meu preconceito, e aí eu fui lidando com as minhas emoções, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas dúvidas. E aí foi um aprendizado um atrás do outro, né? Esse estímulo que ela fez desde os 2 meses de idade. Ela tinha uma agenda lotadíssima, né, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiólogo, né, e cada vez aumentava ainda mais, né, porque até quando ela recebe a alta, você precisa socializar, e esse socializar é uma agenda lotada, você tem que levar em parquinho, em praia. Então, o livro mostra, e esse livro, o projeto, a ideia só nasceu porque eu a levei em tudo, porque eu a inseri no mundo. Então, eles dependem dos pais, eles dependem dessa mãe, desse pai, desses avós, desses tios que possam, de fato, integrá-la, inseri-la no mundo, porque senão ele não se desenvolve, né? Ele vai continuar, ele não vai ter essa longevidade, ele não vai trabalhar, ele não vai namorar, ele vai continuar isolado no seu quarto se ele não for, de fato, socializado. E aí começou uma vida para mim também, né? Não foi só para ela, né? Nasceu a mãe também, né? Ela está com que idade agora, Clarice? Ela tem 11 anos agora. O livro, quando eu escrevi, ela estava com 6. E eu escrevi o livro depois que os pais de outras crianças que não têm deficiência vieram me agradecer. Isso no pré-2, no último ano da creche. Eu queria te agradecer pelo meu filho ter tido a oportunidade de conviver com a sua filha. Aquilo para mim foi extremamente emocionante, foi o resultado de 6 anos de dedicação, de você ver, poxa, que bom, estou fazendo a coisa certa, né? E aí nasceu daí. E eu tirava muitas fotos da Clarice, eu amo fotografia. O que ela achou do livro? Você trabalhou com ela o livro? Você viu o livro? Não. Fernanda, você viu o livro da... Vi. O que você achou? Perfeito, é que mais que está acontecendo agora na realidade, né? Tipo, poder sonhar, acreditar e seguir em frente. Tá, tem essa coisa da esperança, né? O título, As Aventuras de uma Criança Dalnadinha, não é que ela apronte, né, colhe chiclete na cadeira de ninguém, não é isso. A aventura é a vida, é viver. E eu conheci, ao longo das instituições, das pessoas que a gente conheceu muita gente, a gente conheceu histórias muito tristes, a gente conhece histórias desumanas, e aí de histórias que ficam trancados num quarto. E eu me refiro a famílias com condição financeira. Não é, doutor? Olha só, doutor Krause. Ele está só assim. Ele está só assim. Quero dizer 2 coisas. Tem 2 experiências. Eu tenho uma amiga que tem um filho com síndrome de Down, que é um amigo meu, inclusive, que eu gostaria que estivesse assistindo, mas não está. E que vai assistir só o gravado. E o Hélio, ele é muito bacana, eu gosto muito dele, a gente se dá muito bem. E eu perguntei uma vez, porque quando eu estava um pouco com eles, o pai tinha morrido já. Eu perguntei para minha amiga, fulana, o fulano foi bom marido? Coisa de mulher. Aí ela disse, bom, foi marido que nem como os outros, viu? Nada extraordinário, nada diferente. O que ele foi extraordinário foi bom pai para o Hélio. Porque, na verdade, o que eu vi é o seguinte, pai de filho com síndrome de Down, se manda, deixa com a mãe frequentemente, o que é uma barra muito pesada. Isso bate com a experiência que você tem? Menos agora, né, talvez? Menos agora. Esse é o desafio, né? A medicina foi muito cruel. Quando você fala de todo mundo precisar se adaptar, a medicina agora... Está reconhecendo que... E a reconhecer seus próprios erros, né? As classificações médicas para síndrome de Down. Primeiro, síndrome de Down não é doença, é uma condição genética, né? Que tem algumas características físicas e tal, e entra na questão dos transtornos do desenvolvimento intelectual. Mas a síndrome de Down ensinou muito a medicina, porque antes ela condenava as pessoas com síndrome de Down a... Asilos, né? Eram instituições, né?
e uma perspectiva de uma deficiência mental muito severa. E a prática de todas as coisas ligadas à terapia ocupacional, fonoaudiologia, toda uma intervenção cada vez menos médica, cada vez mais interdisciplinar, felizmente, há resultados extraordinários. A gente tem pessoas com síndrome de Down na universidade, mesmo sem currículo adaptado, né? Hoje a gente tem uma nomenclatura mais, inclusive, uma maneira diferente de tratar. E assim, a necessidade de ver todas as possibilidades desde que você faça uma intervenção bastante precoce. E prepare as pessoas, né? Acho que tem a questão da inclusão, é uma questão a ser muito discutida. Que não é apenas colocar a criança que tem algum tipo de necessidade específica no meio de todas as outras crianças. Você preparar o professor para o ritmo de aprendizagem do aluno com Down, né, do ritmo de compreensão das coisas. Tudo é ritmo na vida, eu tenho a sensação. É uma questão muito só de mais devagar, mais depressa, e só porque tem que andar mesmo, né? Exato. Não tem jeito. Deixa eu fazer um intervalo? Ah, tá. Vou fazer um intervalo, a gente vai continuar nesse assunto. Não saia daí. E voltamos com o Sem Censura. Deixa eu perguntar para o Bruno se ele tem perguntas e comentários, hein, Bruno? Olha aí, a gente tá chique demais. Lupita Hernandes está mandando saludos pra gente desde México. Saludos de México. E aí tem uma pergunta do Matheus Fernandes, de Copacabana. Valeu, Matheus, aí por mandar a pergunta pra gente. Ele quer saber da Fernandinha como ela decidiu virar jornalista. Bom, eu estava numa discoteca e o programa especial estava lá, entrevistando algumas pessoas, gostaram tanto de mim que quiseram me entrevistar. Aí o pessoal foi na minha casa, fizeram a entrevista comigo. Nesse meio tempo eu fiz um teste, que eu era rainha de bateria de uma ONG. Aí eu não fui rainha esse dia. O que eu fiz? Entrevistei pais dos meus amigos que têm a síndrome de Down. Tá. Eu fui tão bem que esse programa ficou muito bem guardado. E depois que foi pro ar. Porque a minha primeira entrevistada foi a Joana Mucazel. Ah, que legal! Ela que estava fazendo aquele sucessão na novela. Foi, Exatamente, por causa da... Agora, conta a história do pai do seu noivo. Que parece com a história que eu estava contando, era isso mesmo? Esse negócio de dono de lar não é muito a minha praia, não. Porque a minha sogra é muito bem dedicada à família. Ela lutou para ter, ela está estimulando o meu noivo. Ele é um amor de pessoa. O nome dele é Caio Salgado, que eu amo ele de paixão. E ele sofre por causa que o pai dele nunca abriu as portas para ele. Então bate com esse caso, né, que a minha amiga comentou. Tem um outro comentário. Você não quer falar que as duas estão... O recado que a sua patroa... Eu não posso deixar de falar. Não, porque a Fernanda está sendo controlada pela patroa. Não, porque se eu não falar, o bicho pega, o bicho come. Eu tenho que falar. A gente conhece a Ângela. A Cláudia e a Alessandra estão na nova temporada do programa especial. Inclusive também o esporte paralímpico também está incluído. Ótimo, isso é muito bacana, isso é muito bom. Muito bom. Então tá, então veremos vocês no... Uma outra coisa, doutor Krause, é o seguinte, o meu filho tem um colega que tem síndrome de Asperger, tá? E eles são amigos e tal, e ele disse outro dia o seguinte, que a vida dele melhorou muito quando disseram para ele que ele tinha síndrome de Asperger, porque ele circulava no mundo com muito problema, porque as pessoas, evidentemente, que as pessoas olhavam para ele diferente, mas isso desde que ele nasceu. Então, isso daí ele sabia. Mas o fato de ele saber o que ele tinha e poder ler na internet o que ele tinha, isso fez a vida dele ficar mais fácil. E traz as possibilidades todas que explicam que, às vezes, a pessoa acha que ela tem determinadas características ou dificuldades e é uma culpa dela, ou é uma indolência dela, ou é um jeito... Ou então é muito mais grave, que ninguém tem aquilo, como nós todos somos assim, na verdade. Não é só eu que tenho esse sentimento horroroso dentro de mim de querer matar o irmãozinho mais novo. Sim, mas não é, todo mundo quer matar o irmãozinho mais novo. Não é isso? Então, fica mais fácil a vida.
Vamos lá, quais são as características de alguém com síndrome de Down que o senhor gosta de destacar? Que, no caso, por exemplo, da Alessandra, por que ela diz, no meu caso, ninguém descobriu, não era detectável, já que ela é um fenômeno... Ela falou no caso que só descobriu... Né? No caso foi a gestação, né? A amniocentese, né? Não acusou, realmente. Você fez a amniocentese? Fiz. Ela chegou de surpresa, ela quis. Foi bom. A síndrome de Down é uma característica, é uma condição genética associada à idade, muito associada, não exclusivamente à idade materna. Tá? Assim, isso é um fato. Era o caso? Não, então, eu tinha 29 anos, eu tinha menos de 1% então, não era o caso, de ter um filho com deficiência. Menos. Foi uma surpresa para todo mundo, até para o obstetra. Então, no caso, Quando primeiro, a idade gente coloca materna. isso, Vamos você lá. tem assim, uma moça com 20 anos é um caso para 1925 nascimentos. Uma pessoa com 30 anos é um caso para 865. Ela é bem mais frequente do que eu imaginava, inclusive. Isso entre nascidos vivos, Entre né? nascidos que, vivos. em termos de concebidos, é muito mais. Tá. Você tem algumas questões aí na divisão da célula. Você vai ter algumas características físicas. Você vai ter o cabelo mais ralo, você vai ter o olho mais puxado, gordura aqui na região da nuca, uma prega palmar. Né? Agora, o mais importante é a gente entender, você vai ter essas características gerais, mas você vai ter um ritmo de desenvolvimento social e de aprendizagem mais lento. É em cima disso que a gente atua e que a gente Mas trabalha. tem graus? Tem... Isso é muito importante. Não tem. Não tem. Não, não tem graus. Inclusive, a proeminência dos sintomas, das questões físicas, não tem nada a ver com comprometimento intelectual. Você pode... Mas tem comprometimentos maiores e menores? Tem. Do ponto de vista de deficiência Você pode intelectual? Tem, e isso cada vez mais a gente vê que tem a ver com estimulação precoce. Ah, né? tá. E essa é a grande diferença. Há o que fazer, né? Estimulação precoce, vamos aqui fingir que estamos dando... Não. Quanto mais você estimula precocemente, quanto mais você tem uma... Mas assim, estimular é chamar a atenção, é fazer coisas agradáveis, tem jogos, tem coisas específicas para cada faixa de idade, que são para ser feitos dentro de casa, são para ser feitos nas escolas, de acordo com... E isso você já teve bem mais do que talvez do que a Fernanda teve? Eu teria que perguntar para a Carminha. Assim, eu falo isso porque ele está dizendo que evoluiu tanto, né? Sim, eu falo para a Carminha que ela foi uma guerreira mesmo, porque numa época que não tinha quase nada e ela conseguiu realmente fazer um trabalho maravilhoso. Assim. A Fernanda é um exemplo para todos nós. É um ser humano autônomo. É um exemplo para todos nós. Assim. Eu espero que Clarice seja igual a Fernanda, que tenha uma autonomia, que viva, que namore, que trabalhe. Né? Eu me dedico para isso. Tem algumas características, alguns pontos que a gente não entende por quê, como, por exemplo, a fala. Né? Eu não consigo descobrir que, por mais que ela faça fonoaudiólogo, que ela tenha esse trabalho, a fala é uma grande dificuldade para ela. Então, algumas coisas a gente consegue, né? A gente se esforça e faz de tudo, a gente se entrega. Está sendo muito... Depende da genética, estudado, né? Isso está sendo estudado, porque o que se sabe hoje, assim, o tamanho da cavidade, menos dentes e assim, uma certa hipotonia, porque isso é uma das coisas a serem trabalhadas de uma maneira diferenciada. Ela até, a gente está meio que fora dessa, a gente está nas exceções, né? Ela tem ela não tem assim essa hipotonia. A hipotonia dela, a gordura, ela não tem a prega, várias coisas que ela não tem, mas algumas, como a fala, por exemplo, a gente não conseguiu avançar muito. Ela fala pouco, mas é difícil a gente compreender às vezes, né? Quer dizer, só você que entende tudo. Mais ou menos. Às vezes o irmão entende mais do que a gente. Não, os irmãos são incríveis. Os irmãos o irmão tem um nível de intimidade que nós não maior. temos. E aí o irmão foi um grande professor para Clarice. Assim, foi impressionante e foi orientado para que ela tivesse um irmão. É importante que ela tenha um irmão. Então, com 5 anos de idade, o irmão chegou. E ele é um professor mesmo, porque o ritmo dele é o oposto. Assim. Ela é 110 volts, ele é 220. Ela é a danadinha, ele é o danadinho. Então, ela realmente foi atrás do irmão. Então, a fala, o pouco que ela tinha,
melhorou com o irmão. Correr, brigar, bater, se defender. O irmão foi muito importante e é. E vice-versa. Cláudia, eu não sei não, mas eu queria até perguntar para você. Você não acha que a única pessoa sem preconceito nenhum, zero, mas esse é zero mesmo, são os irmãos mais novos? Eu não sei por que eu acho isso. Porque quando eles... Porque o irmão mais velho é o Deus, sempre é, pro mais novo. Você tem irmão? Tem. Mais velho ou mais novo? É mais velha do que eu. Inclusive, para mim foi muito bom. Porque a importância da família, para mim, é muito importante. Se hoje eu sou o que sou, eu devo aos meus pais e à minha irmã. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E as minhas sobrinhas são os amores. Ainda teve isso, ainda tem as sobrinhas, que devem te adorar. Me Tia amo de Fernanda? paixão. Tia Fernanda, não? Não, porque depende. Nenhuma delas gosta de me chamar de titia, mas eu tenho que incentivar, porque o meu sonho é ser chamada de titia. Eu entendo perfeitamente isso. Querer ser chamada de titia, todo mundo mandar uma Fernanda pela prova. A maioria dos meus amigos tem sobrinhos que chamam titia. Só no meu caso é muito complicado. Eu entendo isso. Mas você não tem um pouco, não existe isso. Porque Quer dizer, o irmão mais eu acho novo que ele as já mães... chega no mundo com o irmão mais velho existindo. Isso. Eu acho que deve ser, sim, é uma relação... Eu sou mais velha também, tenho 3 irmãos mais novos. E, primeiro que é muito bom ter irmão, mas, assim, é interessante isso, né? Que o irmão mais novo, ele chega, a família já está pronta. E ele é o último que chega e tá tudo posto para ele, né? E para ele, aquilo é a configuração do universo. Aquilo é a configuração do universo. Eu estou falando isso porque a gente estava conversando sobre autismo outro dia e tem na internet um irmão gêmeo, não sei se é gêmeo não, pode até não ser, explicando para todo mundo o que era o autismo do irmão. Eu vi esse Você já viu vídeo. isso? É muito interessante. Que é delicioso, que ele explica. O caso é o seguinte, quando eu ouço alguém falar, eu ouço. Mas quando o meu irmão ouve, ele não ouve da mesma forma que eu. E ele explica. Ele ouve junto com todos os barulhos. E aí, coitado, dentro da cabeça dele é muito mais complicado. Legal. Ele sabe intimamente o que o irmão passa. E não tem não tem pena, não paternaliza, né? Porque tem essa coisa. Tem muita muito peninha pelo mundo, Cláudia? Tem muita peninha pelo mundo, né? Porque as pessoas entendem que a deficiência intelectual, que é uma das características da síndrome de Down, é algo... As pessoas entendem que a deficiência é um detalhe da natureza, quando, na verdade, a deficiência é parte intrínseca da natureza. Então, nós temos essa dificuldade. Eu acho que nós somos uma espécie que não se reconhece como é, que nós vivemos assim num delírio coletivo sem se dar conta do que é a espécie Homo sapiens. A espécie Homo sapiens é um conjunto de seres que nascem de forma diferenciada, que ninguém sabe a ordem, aleatórios, infinitamente diferentes. Então, isso é a humanidade a qual nós pertencemos. Mas como a gente, por alguma razão, tem muitas dificuldades de entender, a gente tenta arrumar. E quando a gente arruma buscando o que é mais parecido, o que mais nos agrada. Então, pessoas que com deficiência, elas são chamadas quando as pessoas sem deficiência querem, são devolvidas quando as pessoas sem deficiência querem. Entre si, pessoas com deficiência têm o mesmo mecanismo de excluir uma deficiência, traz a outra. Pessoas surdas oralizadas não se incomodam muito com a acessibilidade das pessoas surdas que usam libras. Pessoas surdas que usam libras não se preocupam muito com a acessibilidade do surdo que não usa libras. Então, tudo se repete infinitamente. Nós teríamos que ter pena, eu acho que é de todo esse coletivo humano que não consegue... eu acho que a gente tem medo dessa liberdade que é a inclusão. Porque o que é a inclusão? Você falou que você descobriu o real quando sua filha nasceu. Eu adoro isso porque, para mim, inclusão é... É isso que existe? São esses os seres que vão estar no meu trabalho, na minha vida, na esquina da padaria, com que meus filhos podem casar, ou que podem vir a ser meus netos? É isso? Então relaxa. Agora, enquanto a gente fica lutando, eu não quero ter uma pessoa com deficiência na família. Aquela família, coitada, é azarada. Eu não sou, mas vou ter um neto. Será que meu neto vai ser deficiente? Enquanto você fica nessa ansiedade de querer controlar o incontrolável, você perde muito tempo. Não, ainda tem a caridade, a pena, né, coitadinho, a diferença pesada. Dizer, Cláudia, a Rosana Glatt, né, foi minha professora, diretora da UERJ, de educação, estudei com ela.
E ela escreveu num dos livros dela, né, que a fragilidade do outro, a deficiência, né, mostra o quanto frágil eu sou. Então, mostra que o meu corpo pode, a qualquer momento, sofrer um acidente ali na esquina e ficar paralítico, enfim. A deficiência, ela é muito assim, porque mostra como eu sou frágil. Eu acho que a deficiência, principalmente medo, a deficiência intelectual, ela te encurrala para dizer até onde você vai chegar. Exatamente. Até onde você é médico, até onde nós somos jornalistas, até onde as pessoas são pedagogas. Porque, assim, é muito comum você falar, você acha que uma criança, que o pai é presidiário, que é um casal gay, tem que estar na escola? Lógico. E aquela que é a avó, sei lá, cigana, tem que estar na escola, assim, é aquela que tem uma deficiência intelectual, que também tem uma outra doença degenerativa, que está numa maca. Aí a pessoa, não, essa eu já não sei se tem que estar na escola. Então, para mim, a deficiência, ela te dá um checkmate, é um soco, e te coloca na parede e fala, afinal, quando você pensa em direitos humanos, você pensa em que humanos? Quando você pensa em pedagogia, em que pedagogia? Quando você pensa em literatura, em que literatura? Ela te encurrala. E a deficiência intelectual, que foi o que eu considero que eu devo à síndrome de Down uma abertura de consciência inigualável. Eu não sei quem eu seria se eu não tivesse feito essa matéria sobre síndrome de Down, em 91, na Pais e Filhos. Mas o que ela me libertou foi a partir de uma questão muito forte para mim, que é como se sentem pessoas que têm um intelecto considerado mais lento e deficitário num mundo pautado pelo valor do intelecto. Que olhar é esse que se Eu recebe? acho que é como o Dr. Krause falou. Quer dizer, toda a linha dos transtornos mentais, elas são muito difíceis de você conviver com elas e de você se reconhecer nelas, inclusive. Outro dia saiu uma matéria sobre... Estão tentando localizar no cérebro onde estão as alucinações auditivas. Eu não sei se vocês conhecem gente com alucinação auditiva. Eu conheci. Não. E era muito angustiante. E a matéria descrevia bem, porque a pessoa com alucinação não é dentro da cabeça que a voz fala. Ela fala aqui. E eu me lembro de conversando com essa pessoa que eu conheço que tem alucinações auditivas. Ela dizia, ouve aqui, ouve, tenta ouvir. Entendeu? E ela realmente estava ouvindo e parece que descobriram um lugar, entendeu? Daqui a pouco vão jogar um laser e aquilo vai se desmanchar de repente. Mas esse problema, toda essa gama de transtorno mental é difícil pra caramba de você. Vera, doutora, eu acho assim, as pessoas têm muito medo, mas ao mesmo tempo, olha os avanços na medicina. Olha os avanços na educação, que na educação está mais devagarinho. Não, mais ou menos, está indo bem. Não, mas é um avanço. Os avanços na ciência, a deficiência, seja síndrome de Down, paralisia cerebral, até mesmo autismo, ou que nem diagnóstico tem. A gente vê de perto os avanços, né? Se antes havia mais mortes, né, por causa da questão cardíaca que a síndrome de Down traz, hoje em dia, tem problemas cardíacos na síndrome de Down? Depende, porque eu sou autodefensora pública de defesa do síndrome de Down. Há preconceito, sim, e não vou dizer nem por quê. Porque antigamente a gente era apontado na outra rua como coitadinho, agora não. Agora nós somos felizes do jeito que a gente é. A gente é uma família unida. Só queremos um espaço, uma confiança, é só isso. Tá certo. Vocês sabiam que a Cláudia Werneck é filha, ia dizer filha, é mãe da Tatá, você sabia disso? Sabia. Quem não sabe, né? Quem não sabe. É pelo jeito dela, né? É pelo jeito, a gente saca logo que a Tatá não ia ser filha de alguém que não usasse um cabelo diferente. Não tem como. Tatá, boas-vindas. Vamos lá para mais um intervalo, a gente já volta já. É uma grande companheira.
voltamos com o Sem Censura de hoje, conversando sobre síndrome de Down. Vamos perguntar para o Bruno se tem perguntas. Tem sim, olha aí. Patrícia Ubeda, Cláudia Werneck, amiga. Patrícia Ubeda disse que Cláudia Werneck sempre fazendo provocações interessantes. Um grande beijo daqui de Lisboa, desse casal incluso, Patrícia e Leandro. E são a Patrícia e o Leandro são ator e atriz e ator, do nosso grupo Os Inclusivos Cissos, que foi criado pela Tata Werneck. E que para o qual Fernanda Honorato participou de uma seleção. É porque ela é atriz também, Ela é atriz, ela fez uma leitura linda, foi chamada, mas por conta de agenda, não foi só a escola de samba que ela deixou, foi também o nosso grupo de teatro. Está fazendo muita porque coisa. Eu tinha outro grupo de teatro, que naquele momento eu não podia mais. Agora eu já vou ter espaço, Cláudia. Hashtag me convida. Hashtag nova fase. Hashtag nova fase boa também. Olha aí, a Cláudia Colares, ela disse que achou excelente o que a Cláudia falou. E ela diz, a pessoa com deficiência tem o direito de ser uma pessoa comum e não superar nada. Eu sou mãe de um guri autista. E aí a Lamartine Gama, acho que é ela quer saber se a criança com Down é portadora de direitos civis. Sim. E aí? Sim, portadora de todo. Ela é um sujeito de direitos, é um sujeito de todos os direitos, não há indivisibilidade dos direitos. Existe, tem direito. Agora, na idade adulta, né, aí tem uma questão que existe hoje em dia, a interdição parcial, que não elimina os direitos civis, mas restringe alguns outros direitos, né? Mas isso é uma questão que preocupa muito, por exemplo, pais e mães que têm servidores públicos que têm uma grande aposentadoria. Então, como que você garante... Agora tem até uma mudança na lei nessa direção, né? É que mudou tanta coisa que agora estou até arrependida de estar tocando esse assunto assim. Porque você não vai saber dizer exatamente o que é, mas né? enfim, a pergunta é direitos, todos os direitos, sim. Ô Vera, eu tenho mais uma pergunta também interessante aqui do Leandro, que ele quer saber em relação às escolas especiais. Ele pergunta, as crianças com a síndrome podem frequentar as escolas junto com todas as crianças? Se sim, aí ele questiona como é que está o preparo dos professores. Achei interessante a pergunta dele. Valeu, Leandro. Na verdade, é essencial a pergunta, porque se não estão preparados, ao mesmo tempo que querem que o aluno que tem deficiência não esteja numa escola especial, não há o preparo para recebê-lo na escola regular. Ok, vamos caminhar junto. Na medida que você recebe, você tem que se preparar. Só que isso na prática não acontece. A inclusão social está mais à frente, mas a escolar ainda está precisando caminhar muito. E aí depende de muita coisa. Eu queria responder. Essa pergunta é a pergunta mais típica da minha vida. Digamos que eu acordo e durmo ouvindo isso. Tá. Eu acho assim, para mim, com todo carinho e respeito à pergunta, mas é importante que a gente entenda que algumas perguntas, embora naturais e comuns, elas nos remetem a alguma coisa inquestionável. Então, por exemplo, é forte o que eu vou falar, mas... Você está aqui para provocar mesmo, a escravidão... Eu pergunto assim, você é a favor ou contra a escravidão? Não. Mesmo que eu seja a favor, eu não vou dizer porque é proibido no meu país, eu posso ser presa. Então, e acho que ninguém hoje é a favor, quer dizer, quase ninguém é a favor da escravidão. A pergunta é se a criança com síndrome de Down, qualquer deficiência, tem que ficar na escola especial, escola regular, ela é tão atentatória no âmbito dos direitos quanto a anterior. Por quê? Porque a Constituição brasileira não admite segregação de qualquer natureza. A escola é o maior bem público da nação. E essa escola tem que dar conta das crianças que existem, que nasceram no Brasil, que estão aqui como refugiadas, que estão passando... Não importa como essa criança. Agora, essa escola brasileira, que não é boa para ninguém... Porque é uma escola com muitos problemas, que ensina a discriminar, mesmo que seja com o olhar do carinho, de chamar para uma coisinha ou outra. Essa escola não dá conta de ninguém. Só que hoje você tem as famílias de pessoas com deficiência avisando que a escola não está boa, porque os pais e mães de filhos sem deficiência e filhas sem deficiência vão levando, trabalhamos muito, vão levando. Quem alerta, gente, está tudo errado. É verdade.
são as famílias de filhos com deficiência. Porque uma escola que não quer uma criança com síndrome de Down, não quer uma criança que vai ter no futuro uma orientação homossexual, ou já tem, não quer uma criança, não quer ninguém, ela não gosta de criança. Não gosta de criança. Então, assim, se a escola não gosta de criança, ela não é boa para ninguém. Então, essa pergunta é muito importante, mas ela é uma pergunta que a gente não tem que fazer mais. A pergunta tem que ser, como eu faço para que todas as crianças estejam incluídas, porque é assim que existe, é assim que deve ser. Como a gente faz? Quer dizer, na verdade, como é que a gente faz para preparar professores para serem absolutamente, receberem uma população diversa? Porque, na verdade, se joga muito nos braços da escola também. Tem uma descarregação em cima da escola. Né? Estão querendo que a escola ensine economia. Essa escola de agora é a menos inclusiva de todas. Começa a ficar muito complicado. Esses pobres professores, eles não conseguem nem dar conta do português, aí fica mais complicado. E esses professores e professoras também são resultado dessa mesma sociedade escola, que criou todos nós. Escola. E que, então, assim, exatamente. O que eu acho, voltando à sua primeira pergunta, Vera, a sociedade está mais inclusiva, o que eu acho essa escola que nós temos não inclusiva, sob diversos aspectos, é responsabilidade de todas as pessoas. Não é só dos professores, que tem a profissão mais importante do mundo. Nós temos que estar juntos. Nós permitimos que a escola chegasse a esse ponto e como que a gente transforma. Para as pessoas com deficiência, não. Para todas as pessoas que existem. Tem toda a razão. Aí depende da pessoa, porque os profissionais precisam se adequar, a se dedicar mais nós, pessoas com uma deficiência, como gente normal. Quer dizer, não é nem mais, né, Fernanda? É também e junto, num outro ritmo. É só você ter... Porque a gente tem ritmos diferentes. Quer dizer, eu não falo com você no mesmo ritmo porque eu falo com o Bruno, porque eu tenho mais intimidade com o Bruno, então... Depende do ritmo da pessoa. Tem que ser respeitado e valorizado. Exatamente. Então, uma coisa que eu percebi ao longo, né, dessa relação com o professor... Aí, como mãe, a gente tem a visão da mãe, tem a visão também da escola de dentro, porque a gente conviveu com o mediador, com o professor. E a gente tem que lembrar que a escola ela é feita de ser humano. E a gente percebeu muitos seres humanos fechados, o coração fechado para o conhecimento, fechado para aquele aluno. Está falando de quem? De escola, qualquer um, né? Tanto o professor, tanto o diretor, quanto o pai. Né? Exatamente, porque às vezes está na direção, está na coordenação, está no professor, está no mediador. A merendeira discrimina na hora de oferecer a comida, o porteiro... Exatamente. É uma conjuntura, é sistêmico, né? Não, outro dia a gente teve aqui uma menina que é produtora cultural, que fez um livro para criança, e ela... é negra, mas isso não é o que entra em questão, porque ela tem um projeto ótimo de leitura e tal, e ela marcou um encontro na escola. Quando ela chegou, a professora disse, eu não sabia que você era preta. Os pais não vão gostar. Gente, que horror! É isso mesmo, gente. Foi anteontem, não foi 3 anos atrás. Anteontem. Ela saiu dali e foi para a delegacia. Entendeu? Mas ela ouviu isso. A primeira escola que eu fui, a primeira coisa que eu ouvia, se fosse você, de coordenação da escola, não colocaria sua filha aqui porque ela vai passar de ano sem saber nada, ela vai ficar no canto da sala sem saber nada, que a direção não apoia. É uma escola particular na Zona Sul e, cara... Caramba! Eu ouvi isso do primeiro escola e esse discurso parece carinhoso, porque ainda é assim, mãe, se eu fosse você... O Brasil não sabe bem o que acontece dentro das escolas particulares. Agora, cá entre nós, né, Alessandra? A sua filha, o que ela fez bem aos seus colegas, né? Então, a nossa história foi bonita, apesar dessas coisas que a gente ouve no caminho. Nossa história foi bonita, assim. É claro que tem muito trabalho, tem muita dedicação. Você tem que, como mãe, inserir até para brincar com um colega, até para ir numa festa, porque aqui tem aqueles que não são convidados para festas. Né? Na escola você também tem que incentivar. Então, nasceu a ideia do livro porque era bonito de ser compartilhado para que outros também continuassem a acreditar, não desistissem. Estou falando da mãe, estou falando do pai, né? Para não desistir, não desista do seu filho, porque ela abriu um mundo para mim muito bonito. Eu tenho 2 momentos da minha vida, A, C e DC, antes de Clarice e depois de Clarice. Eu sou outra pessoa, assim, eu olho o mundo, a pessoa, a saúde, o corpo, de uma forma completamente diferente do que antes.
Então, eu tirava tanta foto desses momentos bonitos que eu pensei, eu quero compartilhar esses momentos, mas, detalhe, eu quero compartilhar com crianças pequenas, a partir de 5 anos é a proposta do livro. Eu quero que a criança veja que a Clarice é a Clarice, ela é uma criança, ela não é a síndrome de Down, ela é uma criança que quer brincar, que quer ir à escola, que quer aprender, que quer ir à praia. Então é isso, e a gente atingiu esse objetivo. As crianças olham o livro fofinho, colorido, né, e pedem para os seus pais comprarem. E eu tenho recebido relatos assim, das crianças que acham o livro lindo e tal, e nem sabem se ela tem síndrome de Down. Não interessa se ela tem síndrome de Down ou não. Elas querem conhecer a Clarice. Então eu imaginei esses momentos em forma de desenho, para que fosse agradável, para que fosse leve. E que seja assim a vida deles também. Que seja leve, que seja colorido, é possível ser. Agora, é possível ser pesado também, né? Se a gente quiser, vai ser pesado. Mas eu vejo histórias bonitas de mesmo casos mais graves conseguirem também ver de uma forma leve. O que você chama de casos mais graves? Paralisia Casos em crianças mais... Sem ser síndrome de Down, né? Diagnósticos mais sérios. Existe o problema, hein, doutor Ricardo, porque ela está falando de casos mais graves, que o senhor falou que não tem graduação na síndrome de Down. Não, na síndrome Você estava falando de outras síndromes e outros transtornos e outras deficiências. Em relação a problemas emocionais, o senhor é psiquiatra, né? E o resolveu... Psiquiatra da infância e da adolescência. E o senhor trata especificamente de criança com transtornos ou crianças com síndrome de Down? Não. Quer dizer, não. Eu trato de questões de crianças que são diversas. Tá. Temos emocionais, temos comportamentais, e temos de humor, de depressão. Né? Que a gente vê assim, dentro da síndrome de Down, você tem diferentes níveis de um déficit intelectual. Você pode ter, em geral, é de leve a moderado, e aí você tem as especificidades de trabalho. E eu fui eleito presidente de uma associação que o grande objetivo... A BNEP, é a Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissões Afins. Tá. Tem Cláudia como nossa madrinha de eventos, e foi a primeira pessoa que colocou um grupo de teatro, um congresso médico interdisciplinar. Já com total acessibilidade. E lutando cada vez mais para isso. Então, assim, são profissionais, neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos, psicólogos, a gente juntar conhecimento, a gente juntar possibilidade de uma maneira sem superioridade, sem hierarquia de uma profissão. Né? Porque o mundo médico é hierarquizado. Eu estou adorando o que você está falando, porque eu acredito exatamente, e aprendi isso com outro membro da BNEP, o José Belisário Ferreira Filho, que também é da BNEP, que é psiquiatra e é conselheiro da Escola de Gente. Eu aprendi com ele o quanto que os psiquiatras e as psiquiatras são importantes no processo de educação inclusiva. Porque se o psiquiatra, se o médico, o neurologista, o psiquiatra não acredita na inclusão, ele medica até inadequadamente. Inviabiliza. Deixa eu só, a gente vai continuar essa conversa no Facebook, tá? Deixa eu agradecer muito a Fernandinha, a Ricardo, a Cláudia e a Alessandra, a vocês que nos acompanharam de casa. Então, amanhã vocês sabem, né? 7 de setembro, vocês lembram dessa data, né? Viva a liberdade, ok? 5 horas da tarde, a gente vai estar aqui falando sobre educação. Você não quer seguir a gente no Facebook? Vamos lá. Até amanhã, 5 horas, hein? Nós agora estamos só no Facebook, tá, gente? A gente deu uma migrada. Pode falar, Fernanda. Bom, eu queria que as pessoas curtissem a nossa página no Facebook do Programa Especial. Estamos no Twitter e no Instagram. Todo mundo está no Twitter e no Instagram. É uma coisa impressionante. É o principal, que a gente precisa mais. Ok, então, por favor, vamos lá. Fala, Ricardo.
que você estava falando, que eu te interrompi. Por isso você entende as pessoas que escutam vozes, que as vozes atormentam. Você tem toda a razão, não tinha pensado nisso. Que tem tudo a ver. Mas, Vera, isso não é mediunidade. E elas ficam por aqui, Ficam né? por aqui, gente, é aqui mesmo. Exatamente, olha só isso. Eu e meu ponto aqui. Como é que funciona essa parte do Facebook? É igualzinho a outra, é simplesmente que a gente não está mais na televisão, ou seja, quem só tem televisão não consegue mais nos acompanhar. Quem consegue nos acompanhar é quem está nos assistindo no Facebook, porque você assiste ao Sem Censura no Facebook. Tá? Você, no seu carro lá, ou no ônibus, com o seu celular, você está lá. Bruno? Olha aí, a Shirley Manuel entrou e ela disse que está maravilhoso, está amando. Entrou aqui no Face agora. A Lúcia Diniz, ela disse que o assunto é muito interessante. Ela conta que tem na sala de aula dela alguns alunos com síndromes variadas. Eles vieram para somar. Enfim, ser professora é muito bom, né? E ela disse que está aprendendo muito aqui com a gente hoje. A Thaís Araújo, ela fala: Claudinha, eu sou Thaís, repórter aqui da TV Brasil e sua ex-estagiária. Muito Claudinha é Cláudia. A minha querida Fernandinha. Thaís Araújo. Nossa, eu amo muita gente querida. É a tua estagiária? Ela hoje é repórter daqui. É claro. Thaís, ela foi minha estagiária. Ela é maravilhosa, foi minha estagiária. Quando eu criei a escola de gente, ela estava recém-formada, viajou comigo defendendo a inclusão por vários estados brasileiros. Nossa. E aí, hoje, assim... Tá com um bebê pequeno agora. Tá. Eu vejo... três... Foi o casamento meninos. da Thaís. Ela cantou, nunca tinha visto uma noiva cantar. Que lindo. Ela cantou lindamente. Bom, já tá no segundo casamento. Claro, graças a Deus. Pode falar? Graças a Deus. Bom, com aquela coisa maravilhosa que é o Bruno. Imagina. Não esse Bruno, o outro Bruno. Cara, não sei que nome bom esse, hein? Olha aí, rapaz. A Luísa, ela disse que o filho de uma amiga nasceu com a síndrome de Down e ela está assistindo o programa. Ela tem muitas dúvidas em relação ao desenvolvimento do João, que deve ser o menino, no futuro. Qual é o conselho da Alessandra como mãe? Estimular muito, fazer o que é necessário de fisioterapia, especialmente no início, que é esse primeiro ano. Nos 2 primeiros anos é muita dedicação na parte realmente do corpo, né? A fisioterapia, daí o doutor, por favor. É muito físico, então. É muito físico, exatamente. Então, é mais lento você sentar, você engatinhar, você ficar em pé, você andar. Então, realmente é muito demorado. Então, esses 2 primeiros anos, eu acho, são, na verdade, essenciais, né? Onde o cérebro, inclusive, se desenvolve, né? Isso. Pode complementar, por favor. Não, o que eu faria com ela, que eu acho fundamental, conectar os profissionais que trabalham. Isso aí. Porque senão eles ficam querendo descobrir a pólvora e a roda o tempo inteiro, disputando. Eu vejo muito isso. Está neste método. Não, mas eu posso falar. Eu posso falar para você o que eu noto. É muito disputa às vezes e essa e a família fica muito só. Não, tem que ser junto com a família sempre. Né? Quer dizer, o fisioterapeuta briga com o fonoaudiólogo dizendo: eu não sou inteiramente contra esse método, não. O médico com os terapeutas. Quer mandar nos outros, dizendo o que fazer quando não tem conhecimento para isso. Eu acho que tem vários arranjos, mas a criança às vezes fica no meio de uma disputa, né? Eu não senti muito isso. A gente ficou na BBR. Lá eles tinham essa reunião, era uma equipe, eles se porque falavam. A BBR tem esse espírito de equipe. A BBR é uma referência, então eu assim não senti muito. O Sara também tem. Eu sinto isso, talvez, na educação, Fernanda, você ainda faz fonoaudiologia? Não, eu já fiz um bom tempo. Eu fui estimulada. Eu fiz o tratamento completo, mas hoje agora eu sou quem eu sou. Você não precisa mais. Não preciso mais. Mas depende das outras pessoas que precisam, né? Não, que porque eu incentivo. A Alessandra está falando que a Clarice tem mais... Não, ainda precisa. Ainda precisa, vai precisar do nosso precisa muito mais. E aí nós também, né, Bruno? Nós. Cara. Mas eu acho que a síndrome de Down, assim, não sei se você confirma isso, essa informação que eu tenho, que é a informação de um congresso que eu participei há alguns anos, então eu posso estar desatualizada. É uma questão da síndrome de Down a fala, né? Porque você tem síndrome genética com um comprometimento intelectual maior,
cuja fala é melhor. Porque não é igual ao autismo, que não tem a questão da hipotonia. Depende da própria pessoa. Mas não é só o músculo. Tem mais, Tem mais coisas. Que eu não consigo descobrir, tá? Eu acho que é isso mesmo, que não se sabe ainda. Ai, gente, eu li uma história horrorosa. Eu acho que foi você que conta, Cláudia, numa reportagem. Uma história horrorosa. Vou contar, hein? Tá. Que no hospital estava um grupo de grandes queimados. E tinha história... um queimado que não se queixava de... Eu não sei se vocês conhecem mesmo, grandes queimados. Grandes queimados é das coisas mais bravo, horrorosas. Eu conheço um pouquinho. E dói, mas dói, que tem que ser com morfina, porque a dor é absolutamente impossível. É uma coisa... E tinha um... Você contou, né? Sim. Claro. Aí tinha um, viu, Bruno, que não se queixava. Ele tinha sido um cara de rua que tinha sido queimado vivo e ele não se queixava. E ele acabou morrendo e aí descobriram que ele era surdo e mudo. Ai, ele era surdo e por isso ele não conseguia, estava enfaixado, ele não conseguia, dor, sim, mas não conseguia expressar. Que é o tema da comunicação acessível, né? Que é o tema que o próximo congresso da BINEP, ele estava me falando, o Ricardo, que vai ser totalmente acessível também em termos comunicacionais. Porque a pergunta é, como é que no imaginário dos médicos que trabalham no hospital público do Brasil, que atende a todas as pessoas, não existia a possibilidade da combinação homem, surdo, pobre, queimado? Quer dizer, como se essa combinação não fosse humana. De novo, o delírio coletivo. E essa história, Vera, remete a uma outra questão que acho que tem que ser pensada, que é a deficiência intelectual que não tem cara. Que a pessoa não tem nenhuma alteração e por questões de parto, por questões de desenvolvimento, tem uma aparência que você não vai... E tem uma deficiência intelectual que compromete muito o funcionamento dela. Me identifiquei agora. Agora, também a pessoa pode ir ganhando assim... Como assim, Ricardo? Como assim, muita Ricardo? deficiência. Você tem pessoa... Por exemplo, hoje em dia está se prestando atenção... Você faz um teste de QI, aí você não vê? Mas quem faz teste QI? Hoje todo mundo faz. Acho que hoje não faz mais. Quando faz, nega. Você não fez? Não faz mais. Caramba, gente, quando eu tinha 11 anos fizeram. A gente fazia, mas hoje não faz mais. Que bobagem, você é uma rapaz tão inteligente. Eu morro de medo. Você tem, hoje a gente está prestando atenção num grupo chamado criança sluggish, que é a criança lerda. Ela não tem nenhum comprometimento cognitivo, mas ela tem um funcionamento lento. Os processos são mais lentos. Mas tem pessoas que têm um QI baixo e não estão dentro de uma síndrome específica. Estão. E aparentemente fazem algumas coisas muito bem. Claro, a gente sempre faz alguma coisa bem. Mas são um fracasso na escola. Tem pessoas que são um sucesso na escola, quanto mais burra for a escola, na sua maneira de avaliar, mais limitada, que a gente tem várias inteligências na descoberta. As pessoas ficam no modelo de educação da época da Revolução Industrial, que prioriza linguagem e cálculo. Né? Quando hoje em dia... Sem admitir ajudas tecnológicas, sem admitir todo tipo de... A gente fez Não, acho que a gente melhor. Está um pouquinho melhor, claro, está sim. As coisas estão entrando, estão invadindo o nosso sistema. Mas precisamos melhorar muito. A internet está invadindo. Mas a internet... eu acho que as coisas estão melhores, mas acontece que é muito lento. A cada mês se lança um iPhone, uma máquina de fotografia moderna, a tecnologia, todo mundo se dedicando a melhorar a tecnologia. E quando a gente está falando desse processo da educação, que eu acho que realmente é o mais atrasado de todos, ainda que tenha melhorado, a gente fica feliz com muito pouco, porque as crianças continuam sofrendo muito. Mas, Cláudia, você concorda que o que demora, porque a gente está falando de uma mudança moral. Sim. Mais uma vez, é o ser humano. É mais fácil você mudar a tecnologia. É muito mais fácil. É mais fácil você quebrar a parede para passar a cadeira de rodas. Sim. Mas a dificuldade de você mudar o conteúdo curricular, a dificuldade de você mudar uma avaliação, a forma como se avalia aquela criança, né? Que você, se ela tem uma limitação de concentração, ela não vai fazer 5 páginas de prova. Isso é muito difícil. Então, é uma questão moral. Essa mudança eu acho que a gente moral, pode ver o seguinte, não vamos ligar para o ritmo, vamos olhar para a direção da coisa. Está indo numa direção melhor isso aí. do que já foi.
verdadeiramente está. Eu acho a questão, para mim, é a pressa, porque, por exemplo, se eu sou uma ativista, se eu sou alguém que estudo, que escrevo, se o Ricardo é médico, assim, a gente tem que se guiar pela pressa das famílias. Exatamente. E aí as pessoas, os profissionais, geralmente, se guiam por uma pressa, que é a pressa de quem dorme, acorda, tem final de semana. Não é uma pressa cotidiana. Então, assim, eu achava que eu fiz 60 anos, né? Eu achava você quer saber quantos anos eu tenho? Eu tenho 9 anos a mais do que você, Cláudia. Para com isso, Cláudia. Que coisa desagradável. Posso falar uma única coisa? Não quero que você pergunta a idade de seu ninguém. Porque eu fui entrevistar eu não perguntei a sua, você percebeu? Eu só falei assim porque eu fui entrevistar a Glória Maria. Você não perguntou a idade da Glória Maria. Não, sou maluca. Não, isso aí. Sabe o que ela falou pra minha mãe? Nunca revelar o ano que eu nasci. Porque eu odeio revelar a minha idade. Ai, que maravilha. Enquanto isso, eu adoro, pelo visto, porque a Cláudia faz parte da minha escola. É porque, poxa, a gente chegou até aqui, estamos com fibra, porque o que eu tenho mais receio é, assim, perder essa chama que nasceu, que está em mim, da causa. Mas, esqueci até o que eu ia falar. Não, a gente está falando de ritmo, da velocidade. Então, eu achava que aos 60 anos, eu estou como ativista desde 1991, 92, eu teria visto uma curva mais ascendente. O que eu percebo é que a gente tem ciclos e cada vez que a gente termina um ciclo e volta, a gente, lógico, não vai para o fundo do buraco de novo. Porque você já tem uma consciência coletiva, já tem... Vai um pouquinho. Mas que não é bom você ver o ciclo que a gente vê agora, por exemplo... de grupos totalmente fora do padrão do pensamento de direitos humanos quererem interferir desse modo na escola brasileira. Assim, as pessoas que estão interessadas em atrasar o processo de evolução da escola brasileira pela ser democrática e inclusiva, são muito bem organizadas. Elas atrapalham muito o nosso processo. Então, não dá para descansar um dia. O que eu acho, estamos no caminho do evolutivo, mas existe uma pressa, que é a pressa do dia a dia, que é a pressa das famílias, que é a pressa que a gente tem que achar que tem sempre querer mais. E você percebe isso também no consultório, muito. Assim, que às vezes as pessoas descansam antes da hora. É verdade, é verdade, é verdade. Descansa um pouco antes da hora. Nesses grupos aí de Facebook que a gente acompanha, teve uma mãe que colocou assim, aqui em Teresópolis não tem nada, ela estava revoltada porque não tinha nada lá. E aí o meu pensamento, o meu sentimento mas não tem jeito, são os pais, são os familiares que vão transformar aquele lugar. Seja onde for, né? Pode estar no Japão. Se não tiver nada, será apenas eu que tenho a necessidade do meu filho, que vou começar algo. Começa aí. Não tem jeito. E aí eu coloquei lá de uma forma muito educada, bonita e tal. Enfim, nós temos que começar mesmo. E aí, como a gente não consegue fazer tudo sozinho? Mas você começa. Quando você começar, vem uma multidão. Vai aparecer um monte de famílias querendo somar força, querendo trabalhar junto. A gente vê isso acontecer. Não tem jeito, esse tempo de cada um, a gente tem que respeitar, né? A gente tem pressa. Perguntinha, já que a gente está terminando. Tem que entender, a Jalina, ela disse que ela nunca viu um papo tão gostoso sobre acessibilidade. E o Fábio Paixão, ele tem uma pergunta que é a seguinte, a resistência física de uma pessoa com Down é a mesma de uma pessoa sem Down no caso de exercícios físicos? O Fábio Paixão. Sim. Bom, depende da própria pessoa, né? Depende do andar da pessoa, da fala da pessoa. Que a coisa mais importante é a fala da comunicação da própria pessoa. Mas a questão física, né, não é igual, não. Não é igual, mas pode ser preparado e trabalhado. Essa questão da hipotonia precisa ter um enfoque específico para fazer Com o tempo fortalece, não é? Né? E a ideia do igual qualquer pessoa, assim, a cada um conforme sua necessidade, né? A gente tem que pensar muito em necessidades específicas. No caso dele, ele trabalha com educação física, no mínimo ele deve ter algum nível de exigência. Pode ser o limite da exigência, e na verdade o limite da exigência é o próprio corpo, Eu sempre fui uma pessoa muito hipotônica nas aulas. Assim, eu sempre fui muito o corpo nunca foi a minha linguagem, minha força.
E aí, eu nas aulas de educação física, no Instituto de Educação, eu pedia para tocar piano. Isso me tornava cada vez mais sedentária, mais hipotônica. Assim, tem muita... Tô querendo só reforçar essa ideia de que todo mundo já falou, né? Que não existe isso, não existe padrão, né? Não existe. Mas assim, você pode ter uma pessoa com síndrome de Down que, independentemente da estimulação, tem o corpo na sua expressão e outra que tem o intelecto, que tem um sentido, né? E depende também do limite. Eu vejo na Clarice, às vezes ela se cansa com alguma atividade pedagógica que ela não está alcançando, e aí ela fica estafada, né? E até se afasta, porque ela não está dando conta cognitivamente daquilo. E vejo ela dançar horas de balé, que é a paixão da vida dela. A expressão dela é a corporal. Cada um, né? Cada um. Eu me lembro, meu filho, quando era pequenininho, eu dizia assim, vai brincar com a sua irmã. Aí ela fazia um terror, porque ela ensinava ele a ler com 4, 3 anos. Aí eu dizia, vai brincar com a sua irmã. Aí ele dizia, ah, não, mãe. A Cláudia, ela chama Cláudia, naturalmente. Eu fico muito cansado. Não quero fazer coisa de criança, né? Olha, eu queria agradecer muito a presença da Fernanda, do Ricardo de novo. Obrigada, Vera. Foi um prazer te reencontrar. Alessandra, Bruno, vocês também que chegaram em casa. O programa agora chegou ao final mesmo. Tá? Mas amanhã a gente está de volta às 5 horas. Até lá. Cláudia, Lívia Malheiros te diz alguma coisa?